Seguimos com você porque a falta de chuva provoca dois grandes problemas. O primeiro, óbvio, a falta de água nas torneiras. Os reservatórios baixam. E o segundo problema, com o tempo seco, a mata fica seca, começam os incêndios. E a gente vai começar a falar sobre esses dois assuntos agora aqui no SBT Meio Dia, começando pelo incêndio no Morro do Cambirela. Pois é, Fernando, chamou bastante atenção, né? Porque aconteceu nesse fim de semana e, diferente de outros incêndios, teve um grupo de jovens que estava no local e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Você vai ver imagens aí do momento em que eles estavam num dos picos do morro e precisaram ser resgatados porque não conseguiram retornar. Eles estavam fazendo uma trilha, né? Subiram até aquele ponto e não conseguiam descer. O grupo precisou ser resgatado, eles subiram em meio a outras pessoas que também estavam fazendo trilha no local, só que acabaram sendo surpreendidos pelas chamas. Eles tiveram o caminho de retorno bloqueado pelo fogo e aí precisaram do resgate dos bombeiros. Esse vídeo que você vai ver agora mostra o momento em que o fogo chega bem perto do local onde o grupo estava, olha só. Estava aqui em cima, ó, o fogo estava lá no meio, mas agora já não dá mais para descer. A gente subiu pela trilha 1, nem pela 1, nem a 2, nem a 3, porque a gente não consegue passar. Impressionante, né? Quem narra o vídeo é a Sabrina, a jovem que estava, né, no grupo e também enviou para a nossa equipe um relato contando o que aconteceu. Olha só. Eu sou uma das 4 pessoas que teve que sair do Cambirela ontem com a ajuda do helicóptero do Corpo de Bombeiros. Eu e meus amigos, a gente estava em 4 pessoas, a gente começou a trilha por volta das 8 da manhã e chegou no primeiro cume às 11. Pela orientação do Corpo de Bombeiros, a gente estava num lugar seguro, então eles falaram pra gente ficar ali enquanto desce. Teve um momento que a gente teve que sair do primeiro cume e ir em direção ao segundo, porque o fogo estava chegando muito perto. Nós 4 tentamos manter a calma a todo momento, porque a gente não tinha o que fazer e nem para onde ir. Por volta de umas 3h30, 4 horas, a gente desceu e sim, a gente pôde ver o tamanho do estrago. O tamanho do estrago que a gente também pôde ver depois pelas imagens feitas por eles e também pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram resgatados, esses jovens, pelos bombeiros, avaliados pela equipe médica, não tinham ferimentos e foram liberados. Foi um susto grande, uma permanência longa, maior do que eles imaginavam. O fogo foi controlado depois de 4 horas de trabalho dos bombeiros, mas ainda no domingo novos focos foram registrados, assim como hoje. Pelo menos mais 2 focos precisaram ser controlados pelos bombeiros nessa segunda-feira. Essas são imagens do início da manhã de hoje, do trabalho já do Corpo de Bombeiros. E a Polícia Militar, né, Fernando, iniciou, a Polícia Militar Ambiental, as buscas nas trilhas para tentar localizar possíveis suspeitos de terem iniciado esse incêndio, já que a suspeita é de que tenha sido um incêndio criminoso. Tempo seco facilita. A gente falou na semana passada aqui de 4 pessoas indiciadas pelo incêndio que aconteceu no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, também em Palhoça, vocês lembram? 2 incêndios gigantescos, numa reserva ambiental riquíssima, a principal de Santa Catarina. 4 pessoas foram indiciadas na semana passada. Agora a gente começa a semana com um novo incêndio, também uma reserva ambiental, que é o Morro Cambirela, em Palhoça. O negócio é o seguinte, o que tem de gente tocando fogo no quintal, na roça para limpar, é impressionante. E aí o fogo sai do controle. E os bombeiros atendem essas ocorrências, poderiam estar atendendo talvez ocorrências mais graves, mas precisam apagar esses incêndios antes que eles afetem a vida de alguém. Agora nós vamos conversar com a Ana Vaz, que está posicionada, está com os bombeiros, porque neste último mês, Cibele Fávero, o número de queimadas é impressionante em Santa Catarina. Pois é, Fernando, é impressionante, passa de 1000 e, inclusive, né, por conta desse tempo seco, o fogo se propaga muito rapidamente. Bom dia para você, Ana. Traga as informações. Atitudes que acontecem com frequência aqui em Santa Catarina, né? Como vocês mesmos
já trouxeram a informação. Bom dia para vocês e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio-Dia. 1.042 incêndios florestais, então, registrados em apenas um mês aqui em Santa Catarina. Essa é a informação do próprio Corpo de Bombeiros e grande parte, maior parte deles registradas aí por ação humana. Por isso, a gente já conversa ao vivo aqui com o Tenente Coronel Cardoso para entender um pouquinho dessa situação. Começo te perguntando em relação especificamente ao caso de ontem, que nós mostramos aqui para o pessoal de casa no SBT Meio-Dia, a esse assunto, então, do Morro do Cambirela. 4 pessoas tiveram que ser resgatadas, mas outras pessoas também estavam por lá, né? Bom dia para você. Bom dia. Essa ocorrência no Morro do Cambirela teve início ontem com uma chamada via 93. Nós deslocamos a aeronave Arcanjo 01 para fazer uma verificação do que acontecia no local e logo na decolagem nós já víamos que havia um incêndio lá no topo do morro. A aeronave Arcanjo fez lançamentos com água e as nossas equipes por solo deslocaram até a base do morro e foram transportadas lá para o alto do Cambirela com auxílio do Arcanjo para que complementassem essa operação por combate também em solo. O que nós percebemos lá é que era uma região bastante íngreme, de difícil acesso, o que dificultou o trabalho de controle dessas chamas. No decorrer do dia, nós recebemos uma série de imagens postadas em redes sociais que mostravam que na noite de sábado para domingo, várias pessoas acamparam na região do Alto do Cambirela, né? E talvez essas pessoas podem ter sido as causadoras desse incêndio que nós tivemos bastante trabalho para fazer o controle das chamas. Imagens, então, que, como você disse, vão servir aí no apoio para investigar e localizar essas pessoas, né? Nós temos um grupo de trabalho formado para discutir um plano de contingências lá para a região da Serra do Tabuleiro e a Defesa Civil, a Polícia Militar Ambiental, o IMA, todos compõem esse grupo e lá foram compartilhadas essas imagens e a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental têm acesso a essas informações e deverão buscar a identificação delas para que elas nos ajudem a descobrir o causador desse incêndio. Coronel, 1.042 incêndios florestais registrados, então, em Santa Catarina, num período super curto, né? Chama a atenção, é um número bastante alto. É um número relativamente importante, né? No período de pouco mais de um mês, mais de 1.000 incêndios distribuídos em toda a região de Santa Catarina. Um dado importante que talvez tenha contribuído para isso é a estiagem, que já está há bastante tempo sem chuva significativa e, basicamente, o que atrapalha ainda mais é a conduta das pessoas. Nós temos observado pela experiência na atuação combatendo as chamas é que a grande maioria delas tem começado pela ação humana. Tá certo, então já para deixar como conscientização, é um assunto que a gente volta e mexe, está falando aqui no SBT Meio-Dia, não é de hoje, é exemplo da Serra do Tabuleiro, né, muito comentada também. O que fica de conscientização, como as pessoas devem agir em relação a tudo isso, Coronel? O importante é lembrar que nós estamos num período de isolamento social e que devemos permanecer em casa. Fazer essas atividades de trilha, de acampamento, exige muita atenção, deve ser evitado agora, pelo coronavírus e também pela forte estiagem que estamos passando, e fica o nosso recado para que quem optar por fazer, que não faça fogueiras em local nenhum, para que nós não precisemos ter toda essa mobilização do Corpo de Bombeiros para o combate ao incêndio. Tá certo. Obrigada pela tua participação, Tenente Coronel Cardoso, participando aqui com a gente, então, no SBT Meio-Dia, e chamou a atenção para algo muito importante também, né? A gente está vivendo uma pandemia, as regras para o isolamento social continuam, permanecem aqui em toda Santa Catarina, né? E a gente consegue notar, observar muita gente optando ainda por sair, fazendo trilhas, por caminhar nesses lugares, né? O Coronel falou que muitos registros de fotos, de marcação de locais nessas áreas, ali no Morro do Cambirela, durante esse final de semana. Então, é um assunto também que chama atenção para esse outro ponto também. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações, né? Informações importantes e que servem de alerta, né, Fernando? Já que a gente vem desse tempo seco já há bastante tempo, né? O risco de incêndio é muito maior. Um incêndio também tomou conta do antigo Centro de Eventos Petri, em Biguaçu. Bombeiros também trabalhando por lá. Uma pena, né? As estruturas queimando, infelizmente, e o bombeiro foi claro. A maioria dessas ocorrências é provocada pela ação humana.